dia! Bom dia, bom dia! Uma boa segunda-feira para nós, uma boa semana, vamos entrando, vamos entrando. Bom dia, bom dia! Soares, Vitória, Suza, Elis, bom dia! Bom dia, bom dia. Gente, tô feliz de estar aqui com vocês. Mais uma semana a gente começando juntinhas aqui, cedo. Bom dia, Su. Bom dia, Ângela. Bom dia, Olga. Adeildo, seja bem-vindo. Bom dia, Auriluce. Gente, vamos chegando. Hoje o nosso tema é muito legal, gatilhos emocionais. E ó, prestem bastante atenção porque eu acho que essa live vai ser um pouco mais curta, mas vocês vão aproveitar muita coisa, viu? Muita coisa. Ai, bom dia, Jane. Bom dia, Kelly. Bom dia, amiguinha. Gente, vamos chegando, vamos chegando. Gente, essa aqui é a última live do nosso aquecimento para o evento do dia 4. A gente tá chegando muito perto, quarta-feira já é dia 4, que vai ser o evento o Índice do Corpo, onde eu desenvolvi toda uma metodologia para trazer algo que realmente vai, assim, é tudo que eu acredito, vocês vão ver ainda, vocês vão ver, porque no dia 4 eu vou falar sobre isso, mas é tudo o que eu acredito que tem o poder de transformar a vida de mulheres que sempre cuidaram de todo mundo, sempre cuidaram de tudo e agora vão se colocar como prioridade, sabe? Então dia 4 tá muito especial, mas aqui estamos na nossa live, a última live desse aquecimento. E sinceramente, gente, eu tô gostando de fazer live cedo, viu? Hoje eu acordei 5h30, antes das 5h30 da manhã, pra ver aqui as anotações, estudar mais um pouco e trazer algo muito legal pra vocês hoje. Bom dia, Gé! Bom dia, Tani, Bruna, Nice, Evelyn. Pessoal, deixa eu falar pra vocês. Quem ainda não está inscrito no evento de quarta-feira, vocês vão perder, viu? Tá muito perto. E é só entrar no link da minha bio. E depois eu vou colocar aqui nos stories também o link pra encaminhar vocês. Pra onde vocês vão colocar, preencher os seus dados. E então vocês vão ser direcionados pro grupo de WhatsApp, onde eu vou dar mais informações sobre o nosso evento online, que vai ser quarta-feira. Bom dia, Guto! Pessoal, hoje o nosso tema é sobre gatilhos emocionais. Como que a gente vai superar esses gatilhos emocionais? Como criar bons hábitos para ocupar o lugar desses gatilhos? E por que eu escolhi esse tema, gatilhos emocionais? Gente, lá nos grupos, onde a maioria já está direcionado para o nosso evento, eu lancei um formulário para conhecer melhor vocês, para entender mais o que preocupa vocês. E algumas das perguntas era assim, o que mais te levava longe do seu objetivo? Gente, a maioria das respostas, a grande maioria das respostas levava para um lado emocional. Assim, 90% das respostas levavam para um lado emocional. E sinceramente, gente, por que eu escolhi esse tema? Porque eu vejo o seguinte: se eu perguntar pra vocês agora, o que mais te leva longe do seu objetivo? Às vezes você vai me falar assim, é final de semana, a vontade de doce, a falta de apoio, é isso que mais me atrapalha. Só que olhando com muito carinho para essas respostas, a gente vê que a grande maioria tem um fundo emocional. Só que além disso, eu vejo que o maior inimigo não seria assim o final de semana. Não seria a vontade de doce, não seria a falta de apoio. O maior inimigo somos nós mesmos. Porque é a gente que encara o final de semana como algo, assim, entre parênteses, fora da rotina. É a gente que não consegue, ou pelo menos a gente coloca desculpas, argumentos para realmente trazer esse controle de vontade de doce como algo difícil demais. Vocês concordam comigo? Que o maior inimigo que a gente tem de alcançar o nosso objetivo, seja ele qual for, emagrecimento, saúde, ganho de massa muscular, ou até objetivos fora desse âmbito aqui de saúde e de emagrecimento, somos nós mesmos. É a nossa capacidade de achar que a gente não é capaz. Às vezes envolve medo, às vezes envolve frustrações, só que a grande maioria é culpa nossa mesmo. Vocês concordam comigo? Vocês também pensam assim?
E isso eu consegui ver durante toda a minha experiência como nutricionista, cuidando ali na linha de frente, tentando ajudar uma pessoa a chegar no objetivo dela. A minha experiência como nutricionista inteira me mostra que a maioria dos nossos problemas são causados por nós mesmos. E a grande maioria disso tudo tem a questão de gatilhos emocionais. E é por isso que eu escolhi esse tema para trazer para vocês. Porque é difícil a gente pensar em controle de emoção, em controle de mente. Só que se a gente entende que esses gatilhos emocionais, que é a nossa própria mente, tá agindo totalmente contra o que a gente merece, o que a gente precisa, o que a gente quer, a gente precisa aprender a dominar isso. E ao longo do que eu vou falando, vocês vão ver. Mas a única coisa que eu quero começar pedindo pra vocês é pra vocês quererem. Porque às vezes a gente sabe que a gente precisa, a gente tem esse objetivo, mas muitas vezes a gente não tem o desejo de que isso realmente aconteça. Então eu quero que vocês olhem com muito carinho tudo que eu vou falar aqui, porque vocês também vão precisar encarar a vontade de mudar. A ter essa vontade de mudar muitas coisas que acontecem no dia a dia, principalmente pensando ali em emoção, em sentimento, em pensamentos. Então eu quero que vocês estejam dispostas a querer mudar também. Certo? Ó, já vi muita gente aqui concordando comigo, a Aurilúcia, a Suza, a Olga. A Olga falou concordo e assino. E realmente, gente, não é fácil. Pessoal, imaginem só. Todos os exemplos que eu citei aqui, de vontade de doce, de final de semana, de falta de apoio, existem esses gatilhos emocionais. Só que a maioria deles a gente não consegue distinguir com clareza. Por quê? Porque quando um gatilho emocional acontece, ele gera um pensamento ou um sentimento automático e então uma ação automática. Sabe aquela história assim, quando eu vi eu já comi? Alguém já passou por isso? Quando eu vi eu já fiz, quando eu vi eu já comi. Me contem aqui se alguém já falou essa frase, já pensou essa frase. Porque é isso que acontece com gatilhos emocionais. É bem assim, a gente tem um gatilho, só que a gente não vê que a gente teve, a gente não percebeu que a gente teve. Logo em sequência, a gente já pensou, já sentiu e em sequência a gente já tomou uma atitude. Ou seja, foi tudo no automático. Vocês concordam? Já pensaram nisso, gente? Me contem aqui. Bom dia, Geisa. Bom dia, Rosane, Sandrinha, Vivian. Pessoal, essa ação automática normalmente nos leva num caminho oposto ao nosso objetivo. Ele faz assim, ó. Se o nosso objetivo é o emagrecimento, normalmente a nossa ação automática de um gatilho emocional é justamente o oposto. É eu comer o que eu sei que eu não deveria comer, às vezes é eu comer em grandes quantidades algum alimento que é um gatilho muito grande pra mim. Oi, Su! Bom dia! Ó, a Aurilúcia falou, raciocínio lógico, é exatamente isso, Aurilúcia. Acontece isso, um gatilho, só que a gente não viu que a gente teve esse gatilho. Esse que é o pulo do gato. A gente não percebe o gatilho, mas a gente sente e a gente age de acordo com o nosso gatilho emocional, porque ele gera uma atitude, uma ação automática. E em tese, gente, assim, o que significa? Qual é o conceito de gatilho emocional? Gatilho emocional são sentimentos, são pensamentos que nos levam a agir dessa forma automática. Por exemplo, comer sem ter fome. É um gatilho emocional que aconteceu por alguma coisa que você comeu sem ter fome e muitas vezes você comeu sem perceber. Você só viu que você comeu depois que você acabou. E aí você tá se sentindo estufada, cheia. Por quê? Porque você teve uma resposta rápida a um gatilho emocional. Ó, Moura Arenha falou, então não teria que tratar o emocional? Com certeza. Com certeza. E é disso que a gente tá dando aqui, ó, pinceladas nessa live. Como cuidar deste emocional e como identificar. A Letícia falou certo. Como saber identificar esses gatilhos. Gente, olha só, como saber identificar esses gatilhos? Muitas vezes esses gatilhos emocionais, eles estão sempre acompanhados. Sempre estão acompanhados. Ou é de uma desculpa, ou é de um argumento. Então, por exemplo, não tenho tempo. Então,
é muito difícil pra mim. Então, essas desculpas a gente costuma usar com muita frequência. Às vezes você fala, não, eu não uso tanto. Só que se você olhar para os seus últimos dias, provavelmente você vai encontrar mais de uma situação em que você pensou ou que você falou que não alguma coisa. Ah, não consigo, ah, não dá, ah, não posso. Ou é por conta de tempo, ou é por conta de difícil demais, ou é por alguma coisa, não tenho apoio. Sempre tem alguma desculpa acompanhada a esse gatilho emocional. Só que nem sempre para aqui, tá, gente? Nem sempre para em uma desculpa do é difícil demais, ou não tenho tempo, ou eu trabalho muito. Nem sempre acompanha essas desculpas. Às vezes, e muito frequentemente, esses gatilhos emocionais, eles são acompanhados de traumas. E isso é algo um pouco mais profundo, só que é importante demais saber identificar esses traumas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço uma paciente que ela recentemente fez um tratamento oncológico, ou seja, ela tinha câncer. O tratamento de câncer, o certo é sempre ser acompanhado de uma dieta específica, porque existe dieta para paciente oncológico, existe dieta para paciente que tem câncer. E muitas vezes essa dieta para pacientes que têm câncer é encarada como algo um pouco mais restrito. Deixa eu só aumentar meu ar aqui, gente, porque eu tô congelando. Mas deixa eu fazer vocês entenderem. Existe um exame, se eu não me engano, o nome desse exame é PET scan. Me falem aqui se vocês já ouviram falar desse exame que fazem em paciente oncológico, paciente com câncer. O que acontece nesse exame? A pessoa, ela recebe glicose e aí ela vai fazer o exame. O que acontece no exame? As células de câncer, elas brilham. Então esse exame, ele é muito comum em pessoas que, por exemplo, precisam encontrar onde estão as células cancerígenas. Ou se existe algum tipo de metástase, ou seja, se o câncer espalhou, aonde é que está o câncer. Então essa pessoa, ela recebe glicose e vai fazer o exame. As células de câncer, elas brilham em contato com a glicose. Então olha a relação das células de câncer com o açúcar. Olha a relação, as células de câncer brilham quando recebem o açúcar. E em uma dieta para pacientes oncológicos, o que a gente precisa fazer? Retirar as fontes de açúcar, justamente para as células de câncer não brilharem. Elas ficarem apagadinhas. É assim que a gente faz um tratamento oncológico dentro da nutrição integrativa. Não só ali, né, gente? Tem muitas outras coisas que a gente precisa levar em consideração, proteínas, suplementos, mas essa questão da glicose é algo muito específico. Nessa paciente que eu tô falando pra vocês como um exemplo, o que aconteceu? Ela viveu esse câncer, ela fez essa dieta e hoje ela já se recuperou do câncer. Ela já conseguiu sumir com ele da vida dele, ela tá bem, ela tá com saúde. Só que, só de ela pensar em alguma restrição alimentar, ela já tem vontade de sair correndo. Ela tem medo. Só que vocês entendem essa situação? O medo que essa paciente sente não é da restrição alimentar. Não é da alimentação, não é da comida. O medo que essa paciente tem é que se ela fizer a restrição, algum tipo de restrição hoje em dia, ela vai ter os mesmos sentimentos de uma época em que ela enfrentou um câncer. Então olha que baita de um gatilho emocional que essa mulher tem. É um gatilho emocional. Outros gatilhos emocionais por exemplo, se você foi criado em uma família que te segurou demais, ou você ouviu muito novinha que não podia ganhar peso, que não podia engordar, ou que tinha que comer tudo do prato, ou você vai ter que comer toda a beterraba do mundo só porque você negou uma vez a beterraba. Isso acontecia até há um tempo atrás. Hoje em dia, pelo menos o que eu vejo das mães com crianças, não está mais tão assim. Isso é ótimo, né? Ter mudado. Mas no nosso tempo, acontecia e muito frequentemente. Então, muitas vezes, esses gatilhos emocionais não são apenas envolvendo desculpas, argumentos, não tenho tempo. Gera um pouco mais, volta um pouco mais no sentido de trauma. E independente, se um gatilho emocional ele for através de um trauma,
de infância, um trauma da adolescência, ou se esse gatilho emocional é de acordo com o que você vive hoje em dia, o que te dá mais prazer hoje em dia, eles precisam ser identificados, eles precisam ser conhecidos. Gente, se a gente conseguir realmente identificar os gatilhos emocionais, normalmente a gente consegue ter chance de evoluir. Só que o gatilho emocional, ele só vai ter poder sobre você enquanto ele não for descoberto. Então a primeira atividade que eu quero que você faça hoje é realmente fazer assim uma... Lembra que eu faço nos stories? Que de vez em quando eu gosto de fazer reuniões comigo mesma? Eu quero que você faça uma reunião com você mesma hoje. Se você conseguir ter um tempinho de um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, ou a hora que você conseguir sair da live, depois que a gente falar sobre todo o assunto, eu quero que você faça uma reunião com você mesma muito sincera. E você olhe pelo menos para os seus últimos dias. Tá? Quero que você olhe para os seus últimos dias. O que é que estava acontecendo quando você teve o seu último gatilho emocional? Ou seja, qual foi a última vez que você teve descontrole na alimentação? Que você, assim, quando você viu que você acabou comendo o chocolate inteiro, quando você viu, você já tinha feito o pedido no iFood, já tinha chegado, quando você viu, você não conseguiu não estar em algum lugar que você sabe que é difícil pra você. O que estava acontecendo? Você estava cansada? Você estava pressionada, sobrecarregada, exausta? Estava triste? Estava sozinha? TPM, estava na TPM, mas como é que você estava se sentindo naquele dia? Estava triste? Ou era um dia da TPM que você estava mais irritada? O que é que estava acontecendo naquele momento para você começar a sentir esse descontrole na parte da comida? Eu quero que você anote essas situações. E também coloquem nessas anotações os dias da semana que isso aconteceu. Eu percebo demais que dias da semana, por exemplo, o final de semana, interfere diretamente em gatilhos emocionais. Então eu quero que vocês façam essas anotações para vocês se conhecerem. Porque, gente, não adianta eu vir aqui e falar assim, gatilho emocional é quando você tá cansada. Só que pra você, por exemplo, Suelen, quando a Suelen está cansada, ela não tem um gatilho emocional. Agora, a Emanuele tem. Vocês entendem? Isso é muito individual. Então eu quero que vocês façam essa análise com vocês mesmas. Porque um gatilho emocional, ele só é tratado, ele só é mudado, ele só é quebrado quando a gente consegue identificar na gente mesmo. Então eu quero que vocês façam essa reuniãozinha aí. E depois que você conseguir identificar esse gatilho, você vai conseguir identificar claramente quando você estiver vivendo a situação. Quando você estiver vivendo a situação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um gatilho emocional de estar cansada e ter o descontrole na comida, se ela conseguir anotar e perceber, olha, na última vez que eu tive o descontrole, eu estava muito cansada, eu tenho 5 filhos, eu trabalho fora, minha casa precisa arrumar, então aquele dia eu tava muito cansada, eu lembro de ter sentado no sofá, ligado a Netflix e na hora eu fui atrás de um chocolate. Só que eu nem tava com fome naquela hora, eu tinha acabado de jantar. Então, quais os gatilhos? O que aconteceu? Ela tava muito cansada, ela tinha muita responsabilidade, era o final de dia e ela sentou no sofá. Então, quando ela conseguir identificar esse gatilho emocional, na próxima vez que ela sentar no sofá, depois de um dia extremamente cansativo e ter o gatilho, ou seja, ter o pensamento, ela vai lembrar: eu tô durante um gatilho emocional. Eu estou durante um gatilho emocional. E aqui é o pulo do gato. Então, o primeiro detalhe é a gente identificar. O primeiro ponto de tratamento é a gente identificar. A Ana Cláudia falou, vou escrever no meu diário, Manu. Essa questão do diário também é uma técnica que eu gosto de ensinar para as minhas alunas, né? Para quem me acompanha, a ter um diário só seu. Porque muitas vezes, quando a gente fala do emocional, a gente não consegue explicar para outras pessoas o que a gente está sentindo. E muitas vezes
Falem aqui se vocês acham que eu estou errada, tá, gente? Me corrijam se eu estiver errada. Mas muitas vezes quando dói o nosso emocional, se a gente vai tentar explicar pra alguma pessoa, a gente tem medo que essa pessoa não entenda. E muitas vezes a gente tenta explicar e as pessoas realmente não entendem. Então, ter essa técnica aqui, ó, de escrever no diário, que a Ana Cláudia citou, é um dos maiores ajudadores que a gente pode ter para quem sofre muito do lado emocional. E essa reunião que eu sempre falo para vocês, que eu gosto de fazer comigo mesma, também pode ser um grande divisor de águas. Então, eu quero que vocês pensem nisso. Gente, só um pouquinho, que eu tô tentando ligar aqui minha luz de novo. Liguei. Então, gente, peraí que eu vou só arrumar aqui. Deixa assim mesmo. Gente, então, olha, a gente vai identificar a hora que a gente estiver vivendo novamente a situação, a gente vai conseguir saber aonde nós estamos, que realmente nós estamos vivendo um gatilho emocional. E aí é que vem a segunda parte, que é a quebra do gatilho emocional. Que é essa quebra, e é aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção. Lembra que lá no começo da live eu falei assim, que gatilhos emocionais têm pensamentos e sentimentos automáticos, e esses pensamentos e sentimentos geram em ações ou atitudes automáticas também, certo? Como é que a gente vai conseguir quebrar isso? Como é que a gente vai conseguir mudar essa realidade? A primeira coisa é se você conseguir pausar entre sentir e pensar de forma automática e a ação propriamente dita. E é essa mudança aqui, ó. Porque o que acontece? A gente tem um gatilho, a gente pensa e lá a gente já levanta ou a gente já pega o celular pra pedir no iFood. Se a gente conseguir fazer essa pausa entre o pensamento, o sentimento e a atitude, a gente tem tudo pra ganhar. Tem tudo. O que pode ser essa pausa? Bom, a gente pode realmente parar, ou sentar novamente, ou largar o celular de lado, ou fazer alguma coisa que faça você pensar em outro caminho. A gente pode usar um copo de água, porque talvez essa sua fome pode ser falta de água, pode ser desidratação. A gente pode fazer um chá, a gente pode fazer alguma atividade que a gente estava procrastinando, por exemplo, colocar minha roupa para lavar. Ou ir arrumar a louça. A gente pode fazer alguma coisa durante essa pausa que não envolva diretamente a comida em si. Por exemplo, olhar a geladeira. Olhar a nossa despensa. Que não envolva isso aqui, mas que seja alguma atividade que possa te tirar do foco da comida. Né? A gente faz essa pausa entre o pensamento e entre a atitude ou a ação automática. Uma coisa que eu gosto muito, que eu acredito muito, porque eu também vivo gatilhos emocionais, é além dessa pausa, a gente conseguir fazer substituições. Porque, gente, vocês percebem que muitos dos nossos gatilhos emocionais são gerados por emoções negativas ou emoções antigas. Por exemplo, comida afetiva é uma emoção antiga. Então não é uma emoção negativa, é algo que te lembra um momento bom, é uma coisa boa, só que é do passado. Então a gente... Gente, essa live tá incrível, luz apagando, negócio aparecendo. Ai, gente, mas olha, não tem todo sentido? Ou é emoções muito antigas, ou são emoções negativas que a gente tá vivendo agora no momento. O cansaço, a tristeza, ficar sozinha, todos são emoções negativas atuais ou emoções boas antigas. Bom dia, Mandinha! E, gente, o que é que tá acontecendo dentro do nosso corpo nesse momento? Porque, ó, a gente sabe que a gente só tá com vontade de comer, mas e lá dentro do nosso corpo? Imaginem só, é uma emoção que já você não sente mais. É uma emoção antiga quando a gente fala de comida afetiva. É uma emoção negativa quando a gente fala do agora, né, do atual. Se a gente conseguir olhar para nós, dentro de nós, a gente vai conseguir perceber que naquele momento está acontecendo uma queda de serotonina. Está acontecendo essa queda de serotonina. E para quem não sabe, serotonina é um hormônio do prazer, do bem-estar, da alegria. Então, olha, se eu tô em uma emoção negativa, a minha serotonina tá lá no meu pé. Se é uma emoção antiga que eu não estou sentindo agora, também a minha serotonina tá lá no meu pé. O meu corpo, ele faz o quê?
maneiras de conseguir trazer serotonina de volta. Ou seja, aumentar a serotonina através de coisas que me dão prazer, ou seja, comida gostosa. E aí conseguir aumentar a sensação de bem-estar. É isso que está acontecendo dentro do nosso corpo. Se a gente conseguir substituir o aumento da serotonina, ou seja, não fazer com que o aumento de serotonina seja através de comida, mas trazer um aumento de serotonina como uma forma de substituição, fazendo outras coisas. E eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, tá? O que acontece comigo? Eu percebi, eu identifiquei que um dos maiores gatilhos emocionais que eu tenho é quando o Joseph, a primeira noite que o Joseph sai para trabalhar. Ou seja, ontem, por exemplo, foi um gatilho emocional meu. O Joseph saiu 5, 6 horas da tarde para ir trabalhar e à noite eu fico sozinha. Então, o que eu percebo? Que a primeira noite é onde eu tenho gatilho emocional porque eu estou sozinha. Eu me sinto triste por estar só. E essa solidão me causa um gatilho emocional. O que por muito tempo aconteceu? Eu sentia o sentimento, o gatilho emocional de estar só. E eu pegava o meu celularzinho e pedia minhas esfirras no iFood. Então, eu tinha o sentimento, o gatilho emocional que nem sempre eu conseguia identificar, que era a solidão. Automaticamente eu pensava, vou pedir alguma coisa gostosa para aumentar minha serotonina. E fazia a minha ação automática, que é pedir no iFood as minhas esfirras que eu gosto aqui de São Paulo. O que eu tô fazendo hoje em dia para conseguir quebrar esse gatilho emocional? Eu vou continuar me sentindo só nas primeiras noites. Eu vou continuar a me sentir triste nesse momento. Só que eu vou sentir, eu vou pensar em comer algo gostoso, só que aí eu consigo pausar. E o que me aumenta a minha serotonina? O que eu faço comigo para conseguir quebrar esse gatilho e produzir serotonina de algum lugar que não seja comida? Eu ligo. Eu ligo pra minha mãe, eu ligo pro meu pai, eu ligo pra minha tia, ou eu ligo pra uma amiga minha que inclusive entrou aqui na live. Eu ligo pra minhas amigas porque aí eu consigo aumentar a minha serotonina. Então assim, durante a ligação a gente tá conversando. A Ângela falou, faz carinho na pipa. Exatamente isso aqui, Ângela. Leva a pipa lá no Pet Space. Inclusive faz um tempinho que eu já não levo. Mas eu faço alguma coisinha que aumenta a minha serotonina de forma com que não envolva a parte de comida, de alimentos. Quando eu vejo, por exemplo, se eu ligo pra minha mãe, ligo pra minha amiga, eu tô falando com elas, conversando da vida, tarará, tarará. Quando eu vi, eu já tô fazendo a minha janta, que não é de iFood. Eu já tô conseguindo ver, eu tô mais feliz, eu tô me sentindo mais, com um bem-estar mais elevado, ou seja, eu já aumentei a minha serotonina e hoje eu tô com a minha janta praticamente pronta, com coisas que eu tenho aqui em casa, não é do iFood, não é esfirra. Vocês entendem como que a gente pode quebrar gatilhos emocionais? Então, recapitulando isso, o primeiro ponto é identificar quais são os meus, porque os meus vão ser diferentes dos teus. Então, quais são os seus? O segundo ponto é conseguir fazer essa pausa entre o sentimento, o pensamento depois do gatilho e a ação automática. E o terceiro ponto é substituir. Ou seja, eu não vou aumentar a minha serotonina através da alimentação. Eu vou aumentar ela através de outra coisa que não tenha relação com comida. Principalmente comida muito gostosa. Eu vou fazer tudo isso. Mas para eu fazer tudo isso, gente, a primeira coisa é querer. Não adianta nada eu falar tudo isso, você falar assim, eu vou fazer, só que você sai da live e esquece o que você tá aprendendo aqui. Você não vai anotar no seu diário, você não vai fazer uma reunião com você mesma, você não consegue, não deu tempo, não foi difícil, eu esqueci. Não deu tempo de você identificar os seus gatilhos emocionais e hoje à noite você tem um. Você cansou, você estressou, você brigou com alguém, discutiu com o marido. Amanhã você tem outro. Então não adianta a gente passar por tudo isso, falar sobre gatilhos, você saber que tem gatilhos, só que você realmente não conseguir identificar quais são os que acontecem com você e começar a treinar essa pausa e essa substituição que eu estou falando aqui. Gente, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que esses gatilhos emocionais, eles não vão sumir da noite pro dia. Você não vai conseguir ter o controle dos gatilhos emocionais hoje, amanhã,
Por quê? Porque é algo constante. Talvez hoje você tenha um gatilho emocional da solidão, de ficar só. E você tenha vontade de ter o controle, o descontrole na comida. Amanhã, talvez você brigue com alguém e você está extremamente chateada. E é outro gatilho emocional que você pode ter. Então, todos os dias isso pode acontecer. Só que eu quero que você controle realmente, você pelo menos identifique quais são os teus gatilhos. E aí a gente comece a tratar com a pausa e a substituição. Só que esse controle, gente, precisa ser algo dia a dia, algo constante. Hoje ele não vai mudar. Não existe algo que, não existe. Porque isso aqui é mente, isso aqui é emoção. E isso aqui pode estar guardado há muitos anos. Só que se você fizer um pouquinho todos os dias, você consegue. Porque todo mundo consegue. Você também vai conseguir. Ó, a Susan falou o Dia Internacional dos Recomeços. Segunda-feira é isso. E não tem nada melhor do que a gente controlar um dos nossos maiores inimigos. Que infelizmente muitas vezes sou eu mesma, pra mim. Ou é você mesmo pra você. Certo? Gente, eu quero que você comece a pensar que a tua mente não pode dominar você. Ela domina hoje em dia. Ela domina. Só que eu não quero que isso continue. Eu quero que você cuide de você, que você sorria pra você. E não tem coisa melhor que sorrir pra você do que realmente tirar um tempo de qualidade pra olhar pra dentro de você e fazer uma autoanálise. O que é a tarefinha de hoje, então? Quero que vocês escrevam quais são os seus gatilhos emocionais e formas de te fazer feliz sem envolver comida. Eu quero que vocês escrevam tudo isso e a partir de hoje eu quero que vocês comecem a praticar. Comecem a praticar. E eu aguardo de todo o coração o feedback de vocês, viu? Quero que vocês vão me contando ao longo do tempo. Manu, eu senti isso, eu descobri que meu gatilho emocional era esse. E ontem, hoje, eu acabei de ter isso. Só que eu consegui fazer essa pausa. Eu tomei uma água, eu tomei um banho quentinho, tomei um chá. E eu fiz a substituição. Eu consegui encontrar algo que aumente a minha serotonina e eu fique feliz. E eu não precisei comer. Não precisei comer. Perfeito, é isso! São pequenas coisinhas, gente, que parecem pequenas, mas pra nós é grande. É grande coisa. E eu quero que vocês aproveitem isso. Se controlem, controlem a mente de vocês. Porque vocês são muito mais fortes que ela. Muito mais fortes. Pode não parecer agora, mas vocês vão descobrir que são. E como é que vocês vão descobrir? O índice do corpo é um começo. O índice do corpo é um começo. Quarta-feira à noite, quando vai ser o nosso evento, o Índice do Corpo, eu quero mostrar pra vocês tudo o que eu realmente acredito que tem o poder de transformar. Tudo. Tudo que eu vivi, toda a minha experiência como nutricionista integrativa, toda a minha bagagem de conhecimento, eu vou trazer em um lugar só. E eu quero apresentar ele pra vocês na quarta-feira. Isso aqui é só uma pinceladinha, mas bem pequenininha, viu, gente? A gente vai falar de muita coisa a partir de quarta-feira. E é por isso que eu espero vocês no Índice do Corpo, tá? Então, ó, aproveitando que a gente vai sair daqui, já corram lá na bio do meu Instagram, onde tem um link. Preencham os seus dados, me esperem no grupo de WhatsApp, que logo, logo eu vou passar mais informações. E só um detalhezinho, tá? Só um detalhezinho. Na live passada eu falei uma informação errada. Tá? Eu falei que no final de semana vocês iriam receber um presente no e-mail. Quem conseguiu preencher todos os dados e colocou pra mim no formulário lá do grupo. Só que não fazia sentido eu entregar aquele presente pra vocês sem vocês terem vivido toda a experiência do evento. Então o presente vai ser enviado depois do evento, tá, gente? Então por isso que eu quero muito vocês comigo na quarta-feira também, no Índice do Corpo. Muito obrigada por estarem comigo nessas 3 lives, a live de quinta, a live de sexta, a live de hoje. Eu sou extremamente grata por ter vocês, tanto nos stories respondendo as coisinhas que eu posto, aqui nas lives que eu faço, nos comentários, e continuem me acompanhando, viu? Porque eu sou muito feliz de ter vocês. Obrigada de todo o coração. Um beijo da Nutri e até quarta-feira no Índice do Corpo.